respirar. É uma coisa que a gente faz o tempo todo sem nem pensar, né? Mas, no reino animal, essa função tão básica deu origem a uma variedade impressionante de engenharias biológicas. Que tal a gente mergulhar juntos nessa jornada evolutiva para entender melhor isso? Vamos começar com uma pergunta que parece simples. A gente vê sapos por aí, mas como exatamente o ar entra e sai deles? A resposta, olha, é bem mais fascinante do que a gente imagina. E se a gente for além? As aves, que são as donas dos céus, e os insetos, que às vezes parecem de outro planeta, eles desenvolveram sistemas que desafiam totalmente o que a gente pensa que é um pulmão. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o nosso roteiro. A gente vai passar por cada um desses projetos, desde os pulmões mais simples dos primeiros animais terrestres até os sistemas super complexos das aves e mamíferos. Tudo isso para entender essa jornada da respiração. A nossa jornada vai ter 5 paradas principais. A gente começa com os pioneiros, os anfíboros, depois a gente passa pela revolução dos répteis, a otimização dos mamíferos, a genialidade das aves e, por fim, um sistema que é completamente diferente, o dos insetos. Então vamos lá. Nossa primeira parada nos leva para um momento decisivo quando a vida saiu da água e veio para a terra. Os anfíbios foram os primeiros a fazer essa transição e, para isso, precisaram de um jeito novo de pegar oxigênio do ar. O ponto central aqui é o seguinte: em vez de sugar o ar como a gente faz, os anfíbios empurram o ar para dentro. É quase como se eles estivessem enchendo um balão dentro do peito, usando a própria boca como se fosse uma bomba. E o mecanismo é super interessante. Olha só essa sequência. Primeiro, o sapo abaixa o assoalho da boca para puxar o ar para dentro, tipo um fole. Depois, ele fecha as narinas, abre a glote, que é a portinha para a traqueia, e aí ele levanta o assoalho da boca, forçando o ar a descer para os pulmões. A expiração é mais simples, é só o pulmão voltando ao normal, expulsando o ar. Mas a vida em terra firme exige mais eficiência. Os répteis, que vieram depois, trouxeram uma grande inovação e abandonaram de vez esse método de engolir o ar. E aqui está a grande virada de chave. A gente sai de um sistema que empurra o ar para um que puxa o ar. Essa mudança para a respiração por pressão negativa foi um dos marcos na evolução dos vertebrados. E como eles conseguiram isso? Eles começaram a usar os músculos entre as costelas para expandir a caixa torácica. Essa expansão cria um tipo de vácuo, uma pressão negativa, que suga o ar para dentro dos pulmões. E isso foi ótimo porque liberou a boca para outras coisas, tipo comer. Agora, vamos avançar para ver como esse sistema ficou ainda melhor. Os mamíferos pegaram essa ideia da bomba de sucção dos répteis e, digamos, deram uma turbinada nela com um músculo novo, super poderoso. E esse músculo é o diafragma. É uma lâmina muscular que fica ali separando o tórax do abdômen. Quando ele se contrai e desce, ele puxa os pulmões junto, aumentando muito o volume do peito e criando uma sucção de ar bem mais eficiente. É por isso que a nossa inspiração é um processo ativo. E para aproveitar ao máximo essa eficiência, nossos pulmões se dividem em estruturas minúsculas. Num pulmão humano, a gente tem cerca de 300 milhões de saquinhos de ar, os chamados alvéolos. Mas por que tantos? É tudo uma questão de área de superfície. Juntando todos esses alvéolos, a gente tem uma área para troca de oxigênio que, se fosse esticada, seria maior que uma quadra de tênis. É uma engenharia inacreditável. E quando a gente acha que a história termina com os mamíferos, vem uma reviravolta. As aves, para dar conta da energia absurda que o voo exige, desenvolveram um sistema respiratório que funciona de um jeito completamente diferente e muito mais eficiente. Olha só essa anatomia. Os pulmões das aves são rígidos, não se expandem como os nossos. O trabalho pesado é feito por uma série de sacos aéreos que funcionam como folhas, guardando e movendo o ar através dos pulmões. E aqui está a genialidade da coisa. Diferente de nós, mamíferos, em que o ar novo se mistura com o ar que já estava lá dentro, nas aves o ar flui sempre numa única direção. Isso quer dizer que não tem mistura. É um suprimento constante de ar com o máximo de oxigênio possível. O processo todo leva 2 respirações completas. Na primeira inspirada, o ar fresco vai lá para os sacos aéreos de trás. Aí, na primeira expiração, esse mesmo ar é empurrado para dentro dos pulmões, onde acontece a troca de gases. Aí vem a segunda inspiração. Mais ar fresco entra e enche os sacos de trás de novo, enquanto o ar que já foi usado nos pulmões é movido para os sacos da frente. E, finalmente, na segunda expiração, esse ar velho dos sacos da frente é jogado para fora.
É um sistema de 2 tempos, brilhante e super eficiente. Para fechar, vamos para a nossa última parada, que nos mostra que pulmões, na verdade, não são a única resposta. Os insetos simplesmente ignoraram essa ideia e criaram um jeito totalmente diferente de levar oxigênio para o corpo. Esse é o sistema traqueal. Em vez de um órgão central, é uma rede gigantesca de tubos que se espalha pelo corpo inteiro do inseto. Ele nem precisa de pulmões e, para o transporte de oxigênio, ele praticamente dispensa o sistema circulatório. É um atalho. Funciona assim. O ar entra por uns buraquinhos na lateral do corpo, os espiráculos. De lá, ele passa por essa rede de tubos, as tráqueas, que vão se dividindo e ficando cada vez mais fininhas, até entregarem o oxigênio direto na porta da célula. É um verdadeiro serviço de entrega. E essa eficiência toda tem um limite, que é o tamanho. É por isso que não existem insetos gigantes. Esse sistema de difusão só funciona bem em escalas pequenas. E assim a gente fecha o círculo. Saímos de um saco simples no anfíbio para uma bomba de sucção no réptil, um motor com diafragma no mamífero, um circuito de mão única na ave e, por fim, um sistema de tubos no inseto. São soluções radicalmente diferentes para o mesmo desafio básico: conseguir oxigênio do ar. E isso nos deixa com uma reflexão, né? A gente viu a transição da pressão positiva para negativa, a invenção do diafragma, o fluxo de mão única e até um sistema que nem precisa de pulmão. A diversidade de estratégias para respirar mostra o poder incrível da evolução para encontrar soluções. É um único problema com inúmeras respostas. O que será que a evolução vai projetar a seguir?